Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 8, que tem como título Consolem o meu povo. O verso dessa semana está lá em Isaías, capítulo 40, verso 9, e diz assim: Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Bem, é interessante nós percebermos que o livro de Isaías ele está basicamente dividido em duas partes. A primeira parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 39 e a segunda parte que vai do capítulo 40 até o último capítulo, o capítulo 66. E nós podemos perceber essa divisão porque nessa primeira parte, que foi justamente a parte que nós estudamos até a lição anterior, Isaías ele traz uma ênfase na questão do juízo. A gente percebe que logo lá no início do livro de Isaías, no capítulo 5, verso 13, acompanhe comigo, ele já traz uma questão sobre o juízo contra Judá. Ele diz assim, capítulo 5, verso 13, portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. E perceba agora também no final dessa primeira parte, lá no capítulo 39, que nós estudamos justamente na lição anterior, naquele contexto ali de Ezequias ter mostrado a sua riqueza para os mensageiros de Babilônia, Isaías ele traz também o juízo contra o povo de Judá. Diz assim, no capítulo 39, verso 6, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Portanto, essa primeira parte do livro de Isaías tem essa ênfase. É evidente que ele já antecipa algumas coisas com relação à libertação do povo de Judá. Por exemplo, quando fala sobre a queda de Babilônia. Também antecipa alguma coisa sobre a vinda do Messias. Lembra que nós estudamos uma lição sobre isso. Quando fala com relação ali, né, o nobre príncipe da paz, lembra dessa lição? Então ali ele antecipa também a vinda do Messias. Mas o foco, a ênfase nessa primeira parte do livro de Isaías é no juízo. Na segunda parte, né, que vai do capítulo 40 até o 66, Isaías ele muda a temática. Ele agora foca na salvação, na libertação, na vinda do Messias, no estabelecimento do reino messiânico. E talvez por conta dessa segunda parte, Isaías ele seja considerado o profeta do Evangelho. Algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam que o livro de Isaías ele foi escrito por duas pessoas, né, por dois Isaías diferentes. A primeira parte por um Isaías e a segunda parte por um outro Isaías, né? E nós acreditamos que não, apenas uma pessoa escreveu esse livro. Essas pessoas que acreditam que foram duas pessoas que escreveram o livro de Isaías trazem como justificativa a aparente proximidade desse suposto segundo Isaías, essa proximidade, essa aparente proximidade com o tempo em que Judá de fato já estava próximo a ser libertado do exílio, né? Trazem como justificativa também, principalmente, por conta que nós vamos perceber que nessa segunda parte o nome de Ciro ele é colocado, ele é relatado, né? Lembre que Ciro foi o rei persa que quase 2 séculos depois aqui desse contexto ele libertou o povo de Judá do cativeiro babilônico, entende? E então essas pessoas acreditam, né, que são duas pessoas porque esse segundo Isaías ele está trazendo muitos detalhes da libertação do povo de Judá, né? E parece que não, ele não pode ter vivido um século e meio antes, ele deve ter vivido lá próximo já, ele já conhecia, ele fala de Ciro, mas não. Perceba que a profecia, de fato, ela é passada de forma detalhada, né? E isso é o interessante. E a gente tem aqui evidências também que, de fato, foi apenas uma pessoa que escreveu esse livro, porque Isaías ele é muito relatado no Novo Testamento, né? E todas as vezes que Isaías ele é relatado no Novo Testamento, nós não vemos ali uma distinção entre um Isaías da primeira parte e um Isaías da segunda parte. Ninguém fala, o profeta Isaías da primeira parte do seu livro, ou o profeta Isaías da segunda parte do seu livro. Não, não fala isso. Cita um Isaías, né? O profeta Isaías. E de fato foi uma pessoa só. E se ele traz de forma detalhada esse momento de libertação do povo de Judá, esse momento de derrota dos inimigos de Judá, é porque a profecia ela foi passada de forma detalhada.
E justamente esse detalhe, né, faz com que pareça que de fato Isaías esteja vendo a derrota dos inimigos de Judá. E a gente percebe isso já na introdução, no capítulo 40, no verso 1 e 2. E leia comigo, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Perceba que aqui ele fala com convicção da derrota dos inimigos de Judá. Ele traz com convicção, que de fato parece que ele está vendo ali o povo, os inimigos, né, de Israel sendo derrotados. Né? Mas perceba que isso é porque a profecia ela foi passada de forma detalhada. E ele tem essa certeza, essa convicção. E justamente é essa convicção, é essa certeza que ele quer passar para o povo. Né? Porque o povo ele vai ser exilado, vai passar por momentos difíceis, mas ele quer que o povo tenha essa certeza, essa convicção da libertação. E essa segunda parte do livro de Isaías vai falar basicamente disso, da libertação, da vinda do Messias. E o capítulo 40, ele é uma introdução a essa nova temática do livro de Isaías. Acompanhe comigo o que diz lá no capítulo 40, verso 3 ao verso 5. Veja aqui, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Aqui nós percebemos que era propósito de Deus que o povo de Israel, e aqui a gente já trata com o povo de Israel, porque lembre que Israel tinha se dividido em Israel do norte e o reino de Judá, mas num determinado momento Israel do norte deixa de existir, porque a Assíria toma Israel do norte, né? E quando a gente fala desse exílio, né, e a gente começa a tratar de novo com o povo de Israel, porque Israel do norte não existe mais, e a gente começa a tratar o povo de Judá novamente como o povo de Israel, entende? Então era propósito de Deus que a libertação do povo de Israel fizesse com que não somente esse povo se preparasse para a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias, mas também preparasse as nações vizinhas para essa primeira vinda do Messias. Esse era um dos propósitos. E eu separei aqui no nosso comentário bíblico sobre essa questão aqui, esse preparar, né, o caminho. Diz justamente essa questão que eu falei agora, sobre esse propósito do povo de Israel se preparar e preparar as nações vizinhas, e complementa aqui, né, tem um complemento desse verso, dizendo sobre nós hoje, né, o que isso tem a ver com nós hoje. Diz assim: do mesmo modo, é privilégio da igreja, no presente, preparar o caminho do Senhor, para que volte à terra com poder e glória. Assim como no caso do Israel antigo, esta obra de preparação ela é dupla e consiste, primeiramente, de uma transformação de caráter e, em segundo lugar, da proclamação do Evangelho a toda a humanidade. Perceba, portanto, que, da mesma maneira que Israel tinha esse propósito de preparar, de além de se preparar, também preparar as nações vizinhas para a vinda do Messias, nós hoje temos a mesma função. Nós temos hoje a mesma missão, o mesmo propósito, que é de preparar também o caminho para a segunda vinda de Cristo. Entende? Então nós também hoje somos chamados para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Aqui no verso 4, fala sobre, né, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, né, o que é tortuoso será retificado. Perceba que lá naquela época, quando um monarca ele iria para algum lugar, ele iria para alguma cidade, pessoas iam antes dele para aplanar o caminho, de fato ali tapar os buracos das ruas para que a carruagem do monarca pudesse passar sem dificuldades. Então o caminho de fato era preparado para que esse monarca chegasse aí com mais tranquilidade. E justamente essa analogia que faz, né? Nós hoje também temos que preparar o caminho para a vinda do Messias. Israel foi chamado naquela época para preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo,
e nós hoje somos chamados para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. João Batista, que foi um daqueles que prepararam o caminho para a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, justamente, né, o Novo Testamento faz aqui um paralelo justamente com essa profecia de Isaías. João Batista, ele preparou o caminho trazendo uma mensagem principal, que era a mensagem o quê? De arrependimento. Essa era uma das principais mensagens ali de João Batista para preparar o caminho para a vinda do Messias, né? Buscando aí o arrependimento do povo. Né? E nós hoje também temos essa função, né? Buscar esse arrependimento, né? Além de termos a transformação do nosso caráter, levarmos o Evangelho, né? Levando as pessoas a buscarem esse arrependimento. Perceba que Pedro, logo depois da ascensão de Cristo, lembra com a descida do Espírito Santo, ali no início de Atos, Pedro e João, eles realizam uma cura ali na frente do templo, a cura de um coxo, e logo depois dessa cura, né, o povo fica ali alvoroçado e vai até eles para tentar saber o que estava acontecendo, porque Cristo já tinha sido morto, né, e achavam que esses milagres iriam acabar. E naquele momento, então, que o povo ele vai até Pedro, até João ali, né, os discípulos de Cristo, e mais uma vez, a mensagem que eles trazem para o povo é a mensagem do arrependimento. Né? O povo pergunta o que nós precisamos fazer. Pedro fala, arrependei-vos. Então essa é a mensagem também que nós temos que levar, né? Buscando esse arrependimento das pessoas, né? Levando sim toda a mensagem, né? Tudo aquilo que já aconteceu, porque hoje, para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, nós já temos a mensagem da primeira vinda. Né? Então precisamos levar a primeira vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ascensão de Cristo, e buscando, portanto, o arrependimento, né? Levando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e preparando dessa forma o caminho para a segunda vinda de Cristo. Ainda no capítulo 40 de Isaías, no verso 9 até o verso 11, nós vamos ver mais um pouco ali da tentativa de Isaías encorajar o povo para essa certeza da libertação. Né? Diz assim, no capítulo 40, verso 9 ao verso 11, inclusive a primeira parte é o verso da semana, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Aqui mais uma tentativa, portanto, de Isaías, né, encorajar o povo com essa mensagem da certeza, da vitória. E interessante que a lição ela faz um paralelo aqui com essa questão, essa mensagem, né, do Evangelho, traz um paralelo com relação ao início do Evangelho lá no Novo Testamento, né, o início do Evangelho com a vinda de Cristo. Né, porque aqui, lembrem, é o preparo para a primeira vinda de Cristo. E a lição ela traz, então, o momento em que o Evangelho começa a ser pregado com a vinda de Cristo. E a gente percebe lá em Lucas, capítulo 2, verso 38, e que diz assim, né? Aqui na profetisa Ana, que foi a primeira evangelista, portanto, com a vinda de Cristo, ela estava ali presente no momento em que Cristo foi apresentado no templo, e ela diz assim: chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Portanto, esse é o momento que a pregação do Evangelho ela se inicia com a vinda de Cristo. Né? Então, a mulher, a profetisa Ana, é a primeira a levar a mensagem do menino Jesus como, de fato, o Messias, com a vinda dele já, lembrando, com a vinda dele, Cristo já tendo nascido. Interessante que uma outra mulher também tem essa função de levar boas novas depois da ressurreição de Cristo. Né? Maria Madalena, ela tem essa função ali de levar para os seus seguidores, né, os seguidores de Cristo, as boas novas da ressurreição de Jesus. É interessante, a lição ela faz esse paralelo, está lá na lição de terça-feira, sobre essa questão de levar as boas novas, né? Qual é o momento que essa obra de evangelizar começa já com a vinda de Cristo, né? E quem é que começou também a levar as boas novas da ressurreição de Cristo?
E hoje nós temos, então, como eu falei, a função de levar não somente toda essa mensagem, né, de tudo isso que já aconteceu, a vinda de Cristo, né, as boas novas da ressurreição de Cristo, mas temos também a função de levar as boas novas da segunda vinda do nosso Mestre. Algo que ainda não aconteceu, mas que nós temos a certeza que vai acontecer. Nós não temos dúvidas que isso irá acontecer e, portanto, precisamos nos preparar, como eu falei aqui, né, como eu li no comentário bíblico, nos preparar com a transformação de caráter e levar essa boa nova para todas as nações. Aqui nos versos seguintes do capítulo 40, verso 12 e até basicamente o final do capítulo 40, Isaías ele traz aqui com relação à majestade do Senhor, né? Ele traz elementos, digamos assim, de Deus para que o povo tenha essa certeza da salvação. E a lição ela traz de forma muito interessante essa questão, porque nos mostra que esses versos seguintes, eles enfatizam basicamente dois elementos de Deus que nos deixam tranquilos com relação à salvação. Que elementos são esses? Que são a misericórdia de Deus e o poder de Deus. Perceba que, de fato, se Deus ele fosse apenas um Deus poderoso e não misericordioso, ele teria o poder para salvar, mas não salvaria, porque não seria um Deus misericordioso. Se Deus fosse um Deus misericordioso e não tivesse o poder para salvar, ele iria até querer salvar, mas não teria o poder. Então perceba que esses dois elementos juntos, né, um Deus misericordioso e um Deus poderoso para realizar essa obra de salvação, nos deixam tranquilos com relação à salvação, nos deixam com a certeza de que Deus de fato vai nos salvar. E essa é a certeza que Isaías queria passar para o seu povo. O Deus que nós temos é um Deus totalmente poderoso e misericordioso, e por isso vocês precisam ter essa tranquilidade, essa certeza da salvação, porque Deus ele quer salvar, porque é um misericordioso e ele tem poder para salvar, e portanto irá libertar vocês. Isaías queria deixar essa certeza desse Deus maravilhoso que teria então o poder e iria libertar o seu povo. E aqui no meio dessa parte aqui do capítulo 40 de Isaías, nós vamos ver que no verso 19 e verso 20, Isaías traz ali algumas advertências, principalmente quanto à questão de fazer ídolos, né? De tentar representar a Deus com ídolos, e isso faz com que o povo se afaste de Deus. Veja comigo o que diz lá no capítulo 40, verso 19 e verso 20. O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Aqui Isaías então ele adverte que adorem o verdadeiro Deus, né, e não tentem representá-lo. Perceba que essa é uma certeza que nós precisamos ter hoje, né, a presença de Deus. Quando nós tentamos até representar, digamos assim, o próprio Deus, porque algumas pessoas falam, não, eu não idolatro nenhum outro ídolo, apenas represento o meu Deus, né, o Deus verdadeiro. Perceba que nós estamos limitando a presença dele, né, porque Deus ele está presente aqui em todos os lugares. E quando nós tentamos limitar a presença dele aqui numa imagem, né, nós estamos aí limitando Deus, né, e Deus não tem esse limite. E além disso, nós precisamos ter, e a lição traz isso para a gente, nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que pode ser um ídolo para nós hoje. O que é que pode ser um ídolo para você? O que é que pode ser um ídolo que te afaste de Deus? Perceba que tudo aquilo que consome demais as nossas energias, certamente aquilo é um ídolo para nós. Tudo aquilo que consome praticamente a nossa vida, todo o nosso tempo, pode ser um ídolo para nós, né? Então, não vou enumerar aqui o que pode ser um ídolo para nós. Você tem que perceber o que pode ser um ídolo para você, né? E se afastar disso, não permitir que isso te afaste de Deus, né? Isaías ele traz aqui, então, essa advertência, porque, de fato, lembre que a idolatria foi um problema para o povo de Israel praticamente durante toda a sua existência, né? O afastamento de Deus, a idolatria,
foi de fato o que afastou geralmente o povo de Israel de Deus. Então Isaías ele traz mais uma vez essa advertência, essa preocupação, né? Não façam ídolos, né? Não se afastem de Deus, adorem unicamente o Deus verdadeiro, o Deus Criador, porque isso é o que vai de fato manter vocês próximo do Deus verdadeiro, né? Então nós precisamos ter esse cuidado também com relação à idolatria, e não só pensar que ídolos são imagens, né? Mas tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que consome a nossa vida, consome todo o nosso tempo, isso pode ser um ídolo para nós. Bem, então nós vimos hoje aqui a introdução dessa nova temática do livro de Isaías, né? A introdução dessa temática maravilhosa, uma temática de salvação, de libertação, da vinda do Messias, né? E que possamos então ter em mente que da mesma maneira que Judá ele foi convocado, né, após a sua libertação, para preparar o caminho para a vinda do Messias, que nós também possamos ter em mente que somos convocados hoje para preparar o caminho para a segunda vinda de nosso Mestre. Para isso, nós precisamos realmente acreditar que isso vai acontecer. Às vezes a gente não dedica tanto tempo para essa função, para essa obra de levar as boas novas da segunda vinda de Cristo para todas as nações, porque talvez nós não acreditemos tanto assim que isso irá acontecer. Precisamos estar convictos de que isso irá acontecer, precisamos ter a certeza, e quando temos a certeza de que isso vai acontecer, a nossa vida ela muda, as nossas prioridades elas mudam. Nós começamos a entender que, de fato, isso é o mais importante, levar a mensagem a todo mundo. Lembrando que no comentário bíblico nós vimos que primeiro precisamos ter uma transformação de caráter e depois, sim, propagar esse evangelho maravilhoso. Que Deus possa nos abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê, então, na próxima lição. Até lá!